Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série da Viagem pelo Cosmos, que é o livro Cosmos, do Carl Sagan, uma viagem pessoal. E nós damos continuidade aos vídeos que eu estou fazendo, falando então do capítulo 6, do 7 e do 8. Vamos falar desses 3 capítulos de forma sintetizada, claro, porque ele trata um pouco sobre as viagens no tempo. Nós sabemos que viajar no tempo, se a gente falar hoje, não é uma tarefa que se cumpre, viajar no tempo, né? Mas a vontade do ser humano, a busca do ser humano por ir além e descobrir além das suas fronteiras visuais e físicas, por que não? Nós temos em 1500 o grande marco das descobertas das viagens do navegante, Pedro Álvares Cabral, que ele faz uma expedição e com muitas dificuldades, morrem pessoas, dificuldades de alimentação, do frio, das intempéries que o planeta aciona sobre as pessoas que saem a viajar, porque eles não tinham quanto tempo, não tinham GPS na época, para saber quanto tempo levar, mas eram desbravadores e iam, mesmo que a morte acolhesse alguns dos seus tripulantes, E agora, hoje em dia, uma viagem no espaço já é possível, mas não é como viajar pelos mares ou pela terra. Viajar no espaço é muito mais difícil, por muitos fatores que eu comentei no vídeo anterior, lá no vídeo 3, sobre aquela sonda que foi a Marte, as dificuldades que teve de ir a Marte. Tem a questão da radiação, a questão da alimentação, e não, a questão da programação, porque não dá para ter erros lá no espaço. Um erro é fatal no espaço, faz com que se perca toda a história que se queira desvendar, Então é algo bem mais difícil, de acontecer uma viagem tranquila pelo espaço, E as Voyages 1 e 2, elas são lançadas no espaço. Elas levam músicas, fotos, artes, para que caso algum alienígena encontre esse material, ele possa saber quem nós somos. Talvez isso seja um pouco audacioso e perigoso, mas isso foi feito, as Voyages foram construídas com o auxílio de Carl Sagan, Depois, inclusive, ele faz o livro Pálido do Ponto Azul, que é um livro excelente sobre essa viagem no tempo, Então, viajar é muito complicado, viajar no espaço, não é assim tão fácil, E, diferentemente do que se acreditava que eram os deuses que organizavam todo o universo e a Terra, ao descobrir, ao desvendar a natureza, que são fatos desconhecidos, a natureza tem fatos desconhecidos para nós. Quando eles a gente descobre eles são revelados pelo estudo da ciência, nós os deslumbramos e a questão de deuses organizando deixa de valer, porque nós acabamos sabendo, talvez não dominando essas leis, mas talvez se organizando melhor para descobrir elas, e desvendar elas, e além. Então, o que se achava que o Sol era o centro do universo, se achava que a Terra era o centro do universo, depois se achava que era o Sol. E agora a gente não tem algo bem determinado, acredita-se que é um buraco negro no centro da nossa galáxia. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro. As fotos que nos foram reveladas da nossa galáxia, ela foi feita por partes, porque a gente não consegue sair fora da nossa galáxia para tirar uma foto inteira. Então, se tira fotos por partes da galáxia e depois você junta
e nós temos um efeito estatístico de como deve ser a nossa galáxia. É assim que se tiram as fotos, porque as distâncias são astronômicas, né? Então, nós temos que ter coragem de fazer perguntas e o mais importante é a profundidade das respostas, né? Porque em termos de viagens no tempo, os planetas são viajantes no tempo. Os planetas nos revelam o quanto eles são antigos, né? As raízes do passado nos dizem muito sobre um planeta. E assim são as estrelas. Uma estrela que a gente vê hoje, amanhã ela pode estar muito diferente, né? A estrela de nêutrons, a anã branca, supernova e até mesmo aquelas que resultam em buracos negros depois. Elas são tão massivas, tão superiores em termos de massividade em relação às estrelas de nêutrons, que elas viram buracos negros. Essas são as estrelas ditas mais empolgantes do universo, a qual não se tem muito conhecimento. Então elas podem ser diferentes no amanhã, né? E é um longo caminho até chegar a elas. Existe o espectro eletromagnético, que eu também falei no vídeo anterior, que é uma impressão digital da estrela. A gente consegue saber o que tem na estrela, de elementos químicos da tabela periódica. A tabela periódica não muda, são sempre os mesmos elementos do universo. E hoje em dia nós temos, no Rio de Janeiro, estava vendo uma reportagem ontem, de que existem os satélites, eles lançam ondas, e essas ondas no Rio de Janeiro eles conseguem ver onde é que tem vazamento de água nas canalizações. Isso resultou em 80% de uma maior efetividade no controle do gasto, do desperdício de água. Porque essa onda, ela vem, atravessa o solo, pega no cloro, e aí, quando ela volta, se sabe que é a onda, que é a água do estabelecimento que gera água pela tubulação, porque tem o cloro. Então, é um elemento que pelo esse espectro eletromagnético, se sabe que é o cloro. Então, vejam só, são tecnologias que são desenvolvidas para ir para o espaço, mas que, em contrapartida, tem que ter um ganho para a população. E um desses ganhos teve relógios, enfim, vários outros ganhos, né? E um desses eu posso citar, que já está sendo usado aqui no Rio de Janeiro, já é usado em outros países, mas aqui no Rio de Janeiro já é usado aqui no Brasil, né? Então, esses elementos são observados pelo espectro eletromagnético. E aí se sabe que tipo de elemento existe, né? Porque a luz, ela demora muito para vir. O que a gente enxerga já é o passado da estrela. Não, as estrelas já são viajantes do tempo. Essa onda luminosa que chega até os nossos olhos já é já faz uma viagem no tempo, né? E até chegar a nós não é como andar de bicicleta, né? A 10 km por segundo. A onda luminosa viaja a 300 mil km por segundo. Então é um trajeto muito longo. Não é algo tão simples de se fazer. A Terra também se move, né? E quando chega a teoria da relatividade geral, que traz a contração do espaço e a dilatação do tempo, traz muitas incógnitas a serem respondidas por as teorias clássicas. Então, somente a teoria moderna consegue explicar mais adiante, mais à frente, né? E com essa contração, então, vai se dar toda a teoria do surgimento do universo, do Big Bang, que eu não vou comentar agora, para não estender muito esse vídeo, mas vai ser na sequência dos vídeos que eu vou gravar, eu vou comentar um pouco sobre como que se enxerga que o espaço está se expandindo, como isso se observa dentro dos espectros eletromagnéticos, né? Porque além do movimento das estrelas, existe também, nós não podemos dizer que algo se move sem dizer em relação a que ela se move. Então, o ponto referencial,
o eixo de referência o qual nós analisamos o movimento é muito importante para a análise e do estudo do movimento. Então, fique no aguardo dos próximos vídeos que eu vou continuar comentando aí como se analisa esse movimento dessas estrelas, essas galáxias em relação à Terra. Um abraço e até a próxima.